Eu não tenho dúvidas nenhuma que as mãos do Senhor, ela está estendida para mim e para você nesta noite. Da mesma forma, eu não me lembro o ano que ele estendeu a mão para o servo dele chamado Luiz de Carvalho, cantor da noite, boêmio, cantava nos cassinos, nos cruzeiros marítimos. E Luiz de Carvalho recebe um papelzinho, um convite. Estava escrito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele tinha uma missão que era cantar numa casa noturna, e ele não via o momento em que aquele evento a qual ele recebera para trabalhar se findasse, porque o coração dele ardia, porque ele queria ir naquele endereço, porque aquela palavra, ela falava exatamente aquilo que ele necessitava ouvir. E aí já fica um recado, antes da gente começar a mensagem para mim e para você, a importância de nós termos uma palavra de esperança para o coração daquele que está afligido andando na rua. E o Senhor concede a Luiz de Carvalho este louvor lindo, extraordinário, e certamente no momento oportuno que você estiver na sua casa, coloque assim os louvores de Luiz de Carvalho, e você vai se surpreender com louvores que você canta aqui e você nunca soube que é necessário. Amém? Eu quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero estender meus cumprimentos aos nossos queridos irmãos que estão ligados conosco através do canal do YouTube. Eu certamente, alguns foram, conforme os louvores foram entrando, e dizer que o Senhor confiou a mim trazer uma mensagem nesta noite. Eu confesso aos irmãos que é uma responsabilidade muito grande. Você sobe 30 centímetros, você não tem noção do que é esse altar. Talvez se um dia você tiver a oportunidade de subir nele, você vai ver o temor e o tremor que é estar aqui em cima. A palavra de Deus, ela fala que ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando ele não disse. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muito zelo. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com almas que não pertencem nem a mim, nem a pastor Elvis, pertence ao Senhor Jesus. E nós temos uma missão que é fazer com que essas almas entendam o grande amor e o grande projeto de Deus, que é a salvação e a vida eterna. Eu, quando buscava da parte do Senhor o que trazer para a igreja, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor tem tratado com a igreja em um contexto geral, falando de santificação, falando de tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada. E isso que fez com que eu trouxesse essa mensagem de hoje. O Brunão já deu uma cola, que é em Josué. Amém? Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no capítulo de Josué. E se vocês vão me perguntar se o capítulo é o 7, eu vou dizer que é. Essa é uma mensagem que já balançou a mangueira uma ocasião da igreja, mas toda palavra ela é apta para ensinar, para redarguir, para instruir e nos ensinar aquilo que nós devemos, que é sempre fazer a vontade do nosso Deus. Capítulo 7, eu vou ler do verso 10
Amém? Todos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediu o meu conselho que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema também, furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelos que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, e não serei mais convosco, se não desarraigarem o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do vosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja poderá estar sentada. Graças a Deus. Meus irmãos, às vezes, quando nós entendemos que a palavra ela é dura, ela se faz necessário, porque o momento profético em que eu estou vivendo e que você está vivendo, ele é duro também. Ele não tem intenção nenhuma de massagear nem o meu ego e nem o seu. Creia nisso. Satanás, ele não tem a menor intenção de massagear o nosso ego. E a segunda coisa, ele não está brincando de ser Satanás. Nós lemos um texto que fala de um momento muito especial, porque quando Deus ele tem uma grande obra para as nossas vidas, automaticamente se levanta, tanto na minha vida quanto na sua, uma grande dificuldade. Isso é comum, porque aquele que não ama as nossas vidas, ele tem um papel de nos impedir a chegar na terra prometida. Quem aqui quer chegar na terra prometida? Levanta sua mão, por favor. Alguém quer ficar aqui? Todos querem ser arrebatados. Só que tem uma coisa, meus irmãos: existe uma caminhada com princípio, com meio e, consequentemente, com fim. Creiam no que eu vou dizer. Nós já estamos muito para lá do meio, e a oposição ela não vai brincar de nos derrubar. Ele tem os seus meios para tirar a paz, tirar a certeza, tirar a fé e colocar no meu coração e o teu coração que não vale a pena tanto lutar. Quando não, ele coloca algo no nosso coração que não é bem assim. Eu acho muito bom nós estarmos atentos ao momento em que nós estamos vivendo. É sabido de todos que o pastor teve um sonho, que uma criança nascia, mas era ele quem tinha que fazer o parto. Todos sabem disso, sim ou não? Sim. Ele teve uma interpretação. E o que foi revelado a ele era: o Senhor é quem vai fazer esta criança vir ao mundo. A criança ela fala da obra genuína de Deus. O Senhor é que está apto a fazer esse parto, porque tinha várias pessoas e ninguém estava habilitado a fazer este parto. E com isso ele entendeu que ele teria que fazer uma sequência de mensagens que viesse confrontar o meu e o seu pecado, porque nós sabemos que isso é um empecilho para nós vermos e chegarmos à terra prometida.
Até aqui estão entendendo? Amém? Então ele deu início. Eu confesso aos irmãos que tem dia que eu saio daquele canto ali mais moído do que arroz de terceira. Não é brincadeira. Eu apanho muito, porque é confrontado em mim o quanto eu preciso mudar, se eu quiser me enquadrar, se eu quiser ver a terra prometida, e se eu quiser ouvir o vinde benditos de meu Pai. Muito bem. Assim então ele deu início a essa palavra. Por muitas das vezes eu confesso aos irmãos que não é fácil. Nós olhamos a distância que nós temos e que estamos para alcançar essa terra. Nós lemos um texto que fala que eles foram para uma batalha. Mas eu quero começar nesta batalha no primeiro capítulo, quando o Senhor chama Josué e ele fala: olha, meu servo Moisés, ele é morto. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque você agora foi chamado para conduzir esse povo até a terra prometida. Assim foi Moisés. Parte, o cajado é passado para a mão de Josué, e eu faço ideia o que permeia na mente, no coração de Josué, a responsabilidade de uma nação na sua mão e fazê-los chegar na terra prometida. Meus irmãos, nós estávamos falando de 40 anos em um deserto, sem ver a terra. É fácil quando nós contamos a história, mas torna-se difícil quando nós vivenciamos ela. Torna-se muito difícil você caminhar 40 anos sem ver a solução do teu problema. Cadê a conversão do meu marido? Cadê a conversão da minha esposa? Os meus filhos não se posicionam. E com isso, no passar dos anos, foram ficando pelo meio do caminho muitos deles. Josué, então, assume a posição de líder do povo hebreu. E ele tinha uma missão. E de cara, já tinha algo na vida dele, que era, se olhar com os olhares humanos, era impossível. O primeiro foi fácil: você vai passar esse povo do Jordão. E nós podemos falar que o Jordão é algo extraordinário quando eu e você, um dia também, cruzamos o Jordão e nos batizamos e vivenciamos o primeiro amor. Coisa extraordinária era isso. A alegria não nos faltávamos, a leitura da palavra não nos faltávamos, a certeza de que Deus curava, salvava e libertava, por muitas das vezes não nos faltávamos. No início eu falei aos irmãos que toda caminhada ela tem princípio, tem meio e consequentemente tem fim. Quando nós olhamos a vida dos reis, em outras oportunidades, a qual me foi concedido a falar um pouquinho, nós vemos que a maioria dos reis, da metade para o final, deixaram a desejar. E o rei, ele não tem, eu falo os reis desta terra, ele não tem diferença nenhuma para mim e para você, porque ele é carne e ele é osso, e ele sofre os mesmos intempéries que nós sofremos. Josué então recebe esse cajado e o Senhor fala para ele: passa o meu povo do Jordão. Assim também o Senhor um dia confiou ao pastor dessa igreja este povo, a qual eu me incluo junto com vocês. E pense numa coisa: não é fácil, não é uma brincadeira, é uma responsabilidade a qual Ele dará conta do sangue de cada um de nós. Por isso que um pastor chora, por isso que um pastor, ele sofre duras penas quando ele vê um irmão ou uma irmã parar no meio da sua caminhada, ou então quando ele vê uma contenda dentro da igreja,
ou então ele vê uma coisa que não agrada a Deus. Isso entristece muito a vida de um pastor, porque às vezes buscamos jeito, fórmulas para que essa vida ela não venha sair da igreja e ganhar aquele mundo lá fora, a qual está de braços abertos para recebê-la, porque sabe que o destino da sua alma é o inferno. Meus irmãos, nós lemos esta palavra que fala de uma grande batalha que já tinha saído de Jericó. Então a primeira etapa foi cumprida com sucesso, sim ou não? Sim. Atravessar o Jordão foi fácil. O interessante é que logo após, na sequência, tinha Jericó, uma cidade fortificada, preparada, que dificilmente conseguiria se combater uma cidade daquela pela sua fortaleza. A saber, os muros eram tão largos que existiam ruas e casas em cima dela. Você sabia disso? Não era um muro igual a nossa casa que tem 15, 20 centímetros. Era tão largo o muro que passava carro por cima do muro e ainda existia casa em cima do muro. Então pense na espessura desse muro. É algo que aos olhos humanos é impossível de eu e você transpassar. Mas também nós devemos lembrar que Deus não dá uma prova a mim e a você que nós não sejamos capazes de cumprir. E eu quero deixar, eu vou ler um pedaço aqui que eu acho muito interessante, que Jericó era algo intransponível e certamente quando Josué e o povo hebreu se depara com aquela realidade, porque eles sabiam muito bem qual era o seu inimigo, mas a vitória está em você e eu cumpri com a vontade de Deus. Eles deram todo o processo que Deus revelou. E o capítulo 5, no verso 13, fala assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua ou desembainhada. E chegou-se Josué e lhe disse: és tu um dos nossos? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos. Glorifica o nome do Senhor. Como príncipe dos exércitos do Senhor. E então Josué prostrou-se o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim a Josué. Você já ouviu essa palavra antes, não já? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu preciso dizer para vocês quem é que se apresentou aqui para eles. Se faz necessário dizer que foi o próprio Senhor Jesus que se apareceu, porque o rei é o Pai. Ele ainda não havia sido coroado, ele era príncipe, e ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando ele veio a este mundo como carne. O próprio Senhor, o Filho do unigênito, ele desceu dessa terra, porque aquela batalha, homem nenhum, material bélico de época nenhuma, era capaz de derrubar aquelas muralhas. Saiba de uma coisa: quando você entender que a situação está difícil para você, e que você já fez de tudo, e está intransponível, saiba de uma coisa: o Senhor vai entrar nesse negócio na tua vida. Ele vai entrar na minha, mas ele vai entrar na sua também. Só que tem um detalhe:
Ele pede para que Josué tenha uma atitude, que era tirar a sandália dos pés. Lembra que o que nós lemos falava do anátema? Cuidado com o que você carrega na tua vida. Ela pode ser um empecilho para você chegar em qualquer lugar, menos vencer a batalha, que não é contra o sangue, que não é contra a carne, mas que é contra todo principado e contra toda potestade que tem se levantado nessa última hora. Ao fazer aquilo que o Senhor determinou na vida dele, partiram para a batalha. E todos vocês conhecem muito bem a passagem, porque ele fala que você cada dia tinha que dar uma volta no muro. Imagine você, o teu inimigo, vendo você segunda-feira, dá uma volta no muro. Terça-feira, dá-lhe outra volta. Quarta-feira, e assim vai cada dia. Por 7 dias. Por 6 dias, né? Porque o sétimo. E o sétimo, todos iriam parar e gritar, frente a frente. E você vê uma muralha espessa daquela, se vê como água cai no barro diante dos teus olhos. É milagre ou não é? Não tem como. E às vezes é isso que nós estamos passando nessa última hora. Eu costumo dizer que a fornalha mata, mas para o servo de Deus aquece 7 vezes mais. Sempre foi assim, sempre será. Não vai mudar até Jesus voltar. Saibam disso. Quando éramos meninos, nós fazíamos coisa de meninos, mas nós não somos mais meninos. Agora é hora de guerrear. Agora é hora de provar quem é crente e quem não é. E tem uma pergunta: você está disposto a lutar pela sua salvação? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A oposição lá fora, ela não está nem um pouco a fim de brincar nem comigo nem com você. Quando esse ano virar, muita coisa vai virar junto com esse ano. Creiam nisso. A cada hora, a cada dia que passa, a situação vai se apertando. Mais lenha na fogueira. Aquece uma vez, e aquece 2, e aquece 3. Porque quando tiver 7 vezes mais aquecida, é lá que eu vou colocar eles. Eles não vão suportar tanta opressão, eles não vão suportar tanta perseguição. Só que eu e você temos uma coisa: o quarto homem que passeia conosco dentro dessa fornalha. E não há homem que vai ser capaz, de maneira e de jeito nenhum, de nos oprimir. Mas para isso, existem algumas atitudes que nós vamos ter que tomar daqui para frente. As mensagens, elas vão continuar. Elas vão continuar. Porque o pastor ainda tem 2 ou 3 até que se cumpra aquilo que o Senhor tem tratado com ele. Então, passou-se o Jordão, venceu-se Jericó. E acontece uma coisa na nossa vida: tudo é muito fácil no início da caminhada. O nosso alvo, terra prometida. Nosso alvo, terra que mana leite e mel. Só que aconteceu uma coisa: passou o Jordão, que coisa boa. Jericó, extraordinariamente, porque o Senhor se apresentou. Só que com o passar da caminhada, aquilo que você acha, que eu acho que não tem nada a ver, o adversário ele já se arma com as suas astutas ciladas, porque ele sabe que há da parte do Senhor um conserto e há uma lei que, se for transgredida, eles não poderiam subsistir, eles não poderiam vencer. Sabedor disso,
o adversário começa a trabalhar na mente. Quem já ouviu falar que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, é contra principado e potestade, e todo principado e toda potestade são hostes espirituais que não manifestam, mas elas têm um poder de trabalhar na mente do homem. São aquelas que vêm pela televisão, são aquelas influências que vêm vindo, que vai trabalhando aos poucos na mente, e ela vai entrando sorrateiramente na minha mente, na sua, com uma intenção de desviar da terra que mana leite e mel. 2 etapas foram vencidas, e o que aconteceu foi justamente isso. Havia uma cidade chamada Ai, a qual tinha que ser também vencida, não diferente de ultrapassar o Jordão, não diferente daquilo que estava em Jericó, mas agora Ai se apresentava. E quando Ai se apresenta, talvez embebidos em fé, talvez subestimando um pouco o tamanho, não subestime o adversário. Ele arma uma cilada para que você caia. Cuidado, esteja ligado com o Senhor. Ele tentou, eu costumo dizer isso, o Filho do Criador do universo. Ele tentou aquele que fala assim: haja luz, e houve luz na hora, no mesmo instante. Quem sou eu e quem é você para subestimá-lo? Eu não estou dizendo que você tem que ter medo, eu estou dizendo que você tem que estar fundamentado na palavra de Deus, para que quando a armadilha vier, você saber como você vai sair dela, porque pela força do teu braço, eu vou já adiantar para você, você vai quebrar, você não vai aguentar, você vai sucumbir. E assim o fizeram. Quando se apresentaram, ele manda espias ir até Ai e fala: olha, a cidade é pequena, é fraca, o material bélico deles é pequeno, nem fatigue o povo, não tem necessidade disso. Manda 2, 3 mil homens e está tudo certo, certamente vamos vencer. Não quer dizer, meus irmãos, que aquela batalha que você venceu, que aos teus olhos humanos era impossível, que nessa você vai. Lembrando de uma coisa, neste momento aqui em Ai, neste momento, quando você cruza o Jordão, quando você passa por Jericó, Satanás não ficou satisfeito. Você está vencendo a etapa, você já consegue contemplar a terra prometida. Creia, Satanás ele vai começar a trabalhar. Esse é o projeto dele: matou, roubou e destruiu. Ele começou a trabalhar e lançou a cobiça em um homem. Observe que todo o arraial foi punido, porque um único homem cobiçou uma capa babilônica, a qual o Senhor havia determinado que os despojos de guerra seria somente o ouro e a prata para a construção do templo, que não tocasse em nada, porque aquilo pertencia aos cananeus, aquilo era anátema. E o que aconteceu é que Acã, ele volta da guerra, embebido já, trabalhado já sua mente por Satanás. Ele pega uma capa babilônica, ele pega ouro, ele pega prata e leva para dentro do arraial. E aí ele quebrou o concerto que Deus havia feito com ele, com o povo hebreu. Ele coloca aquilo dentro do arraial e esconde. E ninguém sabe. Pelo menos é o que eles pensam que ninguém sabe, mas Deus sabe. É um louvor que fala assim: pelas sendas onde vai, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olhe bem pelas sendas onde vai, pelo caminho para onde tu vai.
enganá-lo jamais poderás. Veja que o adversário já fez o papel dele, colocou o anátema no meio. Quando ele colocou o anátema no meio, Deus saiu do meio do arraial. Eu digo aos irmãos que lutar com algo que é espiritual, pela força do nosso braço, nós vamos sucumbir. 2, 3 mil homens colocaram à frente da batalha e 36 valentes morreram porque um homem, veja bem, uma única pessoa, cobiçou aquilo que Deus determinava como um anátema na vida dele. Você pode matar toda a tua família com uma atitude errada sua. Cuidado com aquilo que não glorifica o teu nome diante de Deus, dentro da tua casa. Partiram para a batalha e correram, perderam a batalha, porque Deus não poderia ser com eles, porque eles quebraram o concerto com Deus. Nesse momento Josué tem uma atitude. E que atitude era essa? Vamos ver. Vamos ver. Então Josué, capítulo 7, verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou-se em terra, o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E eles e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo ao Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nós, contentamos como ficaremos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. Primeira luta que veio. Primeira luta que se levantou na caminhada de Josué. Foi o suficiente para ele levantar uma lamentação. Por que, Senhor, nos fez passar esse Jordão para nós sermos envergonhados do lado de cá? Agora vamos dizer, sabe o que é de nós? Que o nosso povo é fraco, que nosso Deus não é bem assim. Sabe aquele crente que quando passa por uma luta, a primeira coisa que ele faz é assim: eu vou sair da igreja, porque é tudo a mesma coisa, não adianta de nada. E o Senhor, com toda a sua tranquilidade, Ele vai ler, Ele vai falar justamente o que nós lemos. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Eu entendi direito? Ou está escrito aqui ou não está? Se tiver um anátema na minha vida e na sua vida, nós chegaremos em qualquer lugar, menos na terra prometida. Está escrito aqui, sim ou não? Sim. Está escrito aqui: não serei convosco, se não desarraigar o anátema do vosso meio.
Muito bem, chegamos no ponto central da mensagem. Todos nós sabemos que, de um lado, estava o início da caminhada, no outro, a terra prometida, e no meio, havia um empecilho, o anátema. E aí você olha, eu olho para a terra que mana leite e mel, e eu tenho que tirar, porque o Senhor foi enfático, Ele foi decisivo: não serei convosco, se não tirar o anátema do vosso meio. Pronto. E agora que vem, o que é o anátema? É tudo aquilo que é maldito, é tudo aquilo que é consagrado aos ídolos. Aquilo que é consagrado a ídolo é consagrado a demônios. Cada um pode trazer consigo um anátema, mas às vezes você não sabe onde é que está o anátema na tua vida e nem na minha, eu sei. Mas a palavra de Deus fala que não há o que esteja em oculto, que não há que seja revelado. E vai ser revelado. Nós estamos trabalhando com em torno de 10 mensagens para que o meu pecado e o seu venha a ser confrontado. E o pecado e o anátema, eu quero dizer para vocês, meu irmão, parece primo de primeiro grau. Eles andam juntos, porque todos dois têm uma finalidade: fazer com que eu e você não alcancemos aquilo que nós estamos olhando, que é a terra prometida, que é a terra da promessa, que manda leite e mel, que é o arrebatamento da igreja. Josué não sabia, ele foi tomado de uma surpresa. Como assim? Anátema há no vosso meio. Capítulo 13, 7, 13. Como é que nós vamos fazer? Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do vosso meio. Eu, quando leio esse versículo 13, eu vejo um Deus de grande misericórdia, porque Ele poderia, porque se eu e você quebrarmos o concerto com Deus, Ele poderia executar o juízo naquele mesmo instante. Sim ou não? Ele poderia ou não? Ele poderia. Ele é Deus. Andrei, não faça isso. Aí o Andrei vai lá e faz. Se ele fez, olha, mas vai ser dito: olha, você não faça isso, Andrei, porque se assim você o fizer, eu não vou poder ser contigo. Se você, Andrei, for o seguinte: se você subir essa rua aqui e for até o final, olha, eu aconselho que você desça aqui, no caso, para a direita. Não vá para a esquerda e não vá até o final, não. Fica por aqui, desça para a direita. Aí o Andrei prega, ele se acha forte e vira para a esquerda e sobe a rua até o final. Está vulnerável, sim ou não? Ele quebrou aquilo que Deus fez um trato com ele. Então ele é suscetível aos intempéries daquilo que vai se levantar. Meus irmãos, assim foi. Então Josué não sabia, e o Senhor falou assim: olha, apregoai um jejum e santificai o povo, que o jejum é a santificação, porque amanhã eu vou revelar o anátema no vosso meio. Vamos trazer aqui para as nossas vidas, porque às vezes nem eu, nem você conseguimos identificar o anátema, e nem sabemos às vezes aonde ele está na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia. Nós não sabemos. Mas eu quero lançar para a igreja um desafio. No decorrer dessa semana,
Ore ao Senhor, santifica a tua vida por 7 dias. Começa a pedir a Deus para revelar o anátema que está na tua vida, para que você e eu venhamos a entender que para se chegar na terra prometida, nós não podemos estar trazendo conosco aquilo que é o impedimento para nós alcançarmos a vida eterna. Observem que Josué manda pregoar o jejum e ele começa a passar tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem a homem, e aí chega em Acã. Lembra daquela mensagem que foi trazida um pouco rápido? Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e você não vai viver, Ezequias. Ezequias vira o rosto para a parede, levanta uma lamentação muito forte, e Deus usa de misericórdia com a vida dele e acrescenta mais 15 anos da sua vida. Observa que Deus não falou para ele: Ezequias, põe em ordem o teu reino. Não. Põe em ordem o teu palácio, o teu reino. Põe em ordem a tua vida secular. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Existe anátema que está setorizado na nossa vida e nós não sabemos. E você vai ter que fazer um checklist. Você vai ter que passar, como ele fez aqui. Ele não sabia onde estava, mas o Senhor ia revelar. Passou tribo, passa a família, passa a casa, passa homem a homem. E aí para a nossa vida eu vou passar em revista os filmes que eu vejo na televisão. Eu vou começar a passar em revista. Se não tem anátema nesse filme, eu vou começar a passar em revista o contato do celular que eu tenho. Aquele contato, sabe aquele contato que de vez em quando manda para você aquele videozinho do inferno, e está todo preparadinho para você não chegar na terra prometida. E aquele contato que quando você recebe, você às vezes até fica esperando, porque você acaba nutrindo o desejo da tua carne. Isso é um anátema na tua vida. Você tem que tirar ele. E só tem um jeito de você tirar ele: exclui essa pessoa do teu WhatsApp. Retira. É anátema. Existem roupas que você usa que são marcas consagradas a ídolos e que você pensa que não tem nada a ver, mas ela está te levantando uma dificuldade espiritual muito grande. Quando o pastor desta igreja trouxe uma aula muito especial, pode dizer que é uma aula que foi um ensinamento extraordinário sobre anátema nesta igreja, ela se dividiu praticamente no meio. Porque a pessoa que não aceita a correção do Senhor, só cabe a ela uma coisa: ir embora. E é uma pena, porque se a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para instruir, para redarguir, para nos dar todo o embasamento para que eu e você venhamos a alcançar a vida eterna, e aí nós vamos questionar a Deus aquilo que Ele está tratando. Tire o anátema do vosso meio. Lembrando que Acã, quando toma do anátema, ele coloca em 2 lugares. A capa fica em cima, a prata, o ouro, se eu não me engano, ele enterra. Existem 2 tipos de anátema, existem vários. Vou citar os 2 aqui. Aquele que é visível, que nós falamos, que pode ser um WhatsApp, pode ser uma mensagem, pode ser um vídeo adulto que você ainda não conseguiu se libertar dele, porque isso sacia a sede da tua carne. Pode ser. Como Deus vai ser contigo se você não desarraigar,
se você não arrancar, se você não exterminar essa praga da tua vida, nem eu e nem você vamos conseguir vencer. O anátema, então, ele é um conjunto de coisas, além das coisas que são consagradas como alimentos, como roupas, como gestos, como atitudes, comportamentos que nós temos. E nós temos a convicção de que não glorifica o nome do Senhor. E mesmo assim nós fazemos. E sabe por que nós fazemos? É muito fácil. Porque à medida em que um pecado e foi exterminado na hora, como era no Velho Testamento, quando entrava dentro do Santo dos Santos, se assim não estivesse em conformidade com a lei do Senhor, tinha que ser puxado com a corda, porque o pecado bateu a porta dele e automaticamente ele era fulminado. Na verdade, nós não cremos muito que isso é uma realidade. Mas, meus irmãos, todos nós temos que ser chamados hoje para um grande choque de realidade. Precisamos acordar, precisamos despertar para o porvir. Quem não foi bebido em fé nesse momento, nesta última hora, como é que vai subsistir o que está por vir? Nós vamos à batalha e vamos voltar correndo, conforme eles fizeram aqui. Lembrando de uma coisa: há anátemas que prejudica a si próprio, e há anátema, foi o caso de Acã, que prejudicou o coletivo. Uma única pessoa fez com que 36 valentes perdessem a sua vida. Isso é sério ou não é? Imagine você que uma atitude sua errada pode fazer com que 36 pessoas venham perecer. Imagine os filhos desses pais, as esposas. Quanto mal, às vezes, nós, pelos nossos entendimentos, nós entendemos que estamos fazendo bem e nós não estamos. Falamos de alguns anátemas que são externos. E aquele que ele enterrou, que só você sabe, que geralmente é um perdão que você não consegue liberar. Nasci assim, vou morrer assim. Cuidado com isso. Esse perdão que você não consegue liberar, ele é um anátema na tua vida. E ele é fortificado à medida que você não vence ele, à medida que você não luta por ele, à medida que você não dá um basta para ele. Meu irmão, o perdão, ele é o centro de muitas coisas na palavra de Deus. O apóstolo ele fala isso, ainda que ele falasse a língua dos anjos, ainda que ele fizesse isso, aquilo, desse a sua carne, né, para ser queimada, mas ele não tivesse amor, de nada adiantaria. Eu quero muito, muito ver o dia em que esta mensagem, na semana que vem, creio eu que ainda tenha mais umas 2 ou 3, não é isso? A qual o pastor irá trazer. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer nessa igreja. Meus irmãos, veja o que vai acontecer. Imagine você vendo um irmão seu. Eu tenho certeza que o desejo do Senhor é que todos nós venhamos a ser embebidos em fé de uma maneira extraordinária. Imagine você ver o seu irmão do seu lado, sendo tomado pelo Espírito, sendo agraciado com o batismo com o Espírito Santo. E você que não entendeu essa mensagem, que anátema há no nosso meio, porque há, tenha certeza que há.
Se não fosse assim, o Senhor não teria revelado uma mensagem como esta. O Senhor não teria revelado 10 mensagens para confrontar o meu pecado e o seu. Vamos nos esforçar. Está pertinho. Falta pouco. Já passamos o Jordão. Já cruzamos Jericó. E às vezes, no momento em que nós vivemos a volta do Senhor Jesus, nós encontramos uma igreja hoje apática. Parece que não tem sangue. Parece que está com uma anemia espiritual. Observem, as igrejas estão com anemia espiritual, estão num balão de oxigênio. Porque antes de Jericó, quando chamávamos para uma visita, falou assim, vamos agora. Quando o Senhor dava um recado para a gente ia para já. Lutávamos, acreditávamos que nós íamos vencer. E hoje nós olhamos para a igreja apática, triste, desolada, sem fé. Por isso que nós não estamos vendo os milagres do Senhor acontecer. Eu não vivenciei o momento em que essa igreja teve em um outro endereço, mas eu ouvi dizer dos milagres e das maravilhas que o Senhor operava naquele lugar. Agora a pergunta cabe: se Deus não mudou, quem é que mudou? Fomos nós, não foi? Será que Deus não quer continuar a curar, a libertar? Será isso mesmo? Será que não vai haver operação de maravilhas? Semana, subimos o monte. Eu estava muito angustiado esse dia. E subi o monte, é meu Bruno, meu filho, foi comigo. E quando nós descemos, 2 servinhas do Senhor, né? E demos até uma carona para elas, que o carro sobe, né? Vai até bem a parte alta do monte. E ele fica, acho, querendo chamar um Uber. Eu falei, aqui vai pegar o helicóptero, meu filho, aqui não passa celular, aqui não vai pegar, não para, não, né? Não pega sinal. Aí demos uma carona, uma missionária, deixamos ela na colônia, e a missionária contou o breve testemunho dela. Agora teve um encontro com o Senhor, estava com uma metástase, e o médico já havia desenganado, mas um voto que ela fez com Deus. O médico está querendo saber até onde está essa metástase, ela até hoje que não sabe como é que o câncer subiu. Deu para entender isso? Então Deus mudou? Não. Deus não mudou. Esse mesmo monte eu subi, e eu estava com, já tem aproximadamente um ano, ou menos, um pouco, e eu sentindo uma dor no peito muito estranha. Não falei para ninguém, não queria preocupar a família. Essa dor irradiava o meu braço esquerdo, e um varão se apresentou para mim, que estava nos grupos, lá são vários grupos, vocês sobem um monte, sabe disso, vários grupos, e o varão veio, se aproximou e falou assim, meu irmão, é um varão do teu lado, e é para desentupir uma artéria no coração, porque hoje você ia infartar. E eu sei que aquilo veio do Senhor, porque eu fui para o monte com essa intenção. Eu sei que você crê nos dons. E ele falou para mim, ele está desobstruindo a artéria do teu coração que está obstruída, porque hoje você iria infartar, você não vai mais. Então, no mesmo instante, eu falei, agora eu quero glorificar Deus, né? Porque a gente tem que testemunhar diante dos homens também. Eu levantei uma glorificação a Deus naquele monte e fiquei muito feliz, porque eu falei, Senhor, nesse momento eu estou sem plano de saúde, e se vocês sabem muito bem o que é você depender de um hospital público nos dias de hoje, não é nada fácil, mas eu vou subir o monte, eu vou no lugar que é separado, que é consagrado para Ti, e quando eu descer, eu certamente vou descer
com a resposta. E eu fui agraciado com essa resposta. Deus ouve. Retira o anátema. E a glória de Deus, ela vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Então Acã passou-se tribo por tribo, casa por casa, homem a homem, e chegou em Acã. Saiba de uma coisa: o anátema que está na tua vida, que prejudica a você, é você com o Senhor. E a palavra de Deus fala: arranca-o fora, extermina ele da tua vida. Porém, tem anátema que ele é instaurado dentro da igreja, e aí o prejuízo ele é maior, ele é coletivo. E às vezes nós fazemos coisas e não percebemos. Passa o tempo, e como a gente vê que nada acontece, às vezes até falando assim: viu como eu estava certo? Ou viu como eu estava certo? Só que tem uma coisa: vai ser feito um checklist, porque o Senhor entrou nessa intervenção. Ele entrou nessa intervenção. E ele falou para Josué, para o líder: apregoai o jejum, santificai o povo, porque amanhã eu vou revelar aonde está o anátema no vosso meio. E assim Deus fez. Assim Deus faz. O anátema foi revelado. Lembrando de uma coisa que ele falou: amanhã eu vou revelar. Meus irmãos, Deus está dando uma oportunidade para mim e a você. Não para amanhã, mas para esta noite. Porque se ele falou isso, e Acã, creio eu no meu coração, e Acã se revela e diz o quanto ele era pecador. Eu pequei mesmo, Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos. Eu acredito que o Deus que eu sirvo, que você serve, pela tua infinita misericórdia, ele poderia até punir, mas ele poderia perdoar esse pecado de Acã. Se bem que 36 pessoas perderam a vida por causa de uma cobiça. Mas vejam bem, às vezes você perde o teu corpo, mas a tua alma é salva. Neste caso, a dureza do coração de Acã fez com que não só o corpo, mas a sua alma fosse entregue na mão de Satanás, por conta de uma vaidade. Assim nós estamos lutando, trabalhando, lutando para passarmos não só ao Jordão, passar por Jericó, passar por Ai. Ai vai vir na minha vida e vai vir na sua. Como é que você está para passar por ele? Porque se você não estiver em conformidade com a palavra de Deus, você vai ser envergonhado. Creia nisso. E assim o fizeram. O capítulo 7 do verso 20, então passa por toda essa etapa e chega o capítulo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio
da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Viu como foi uma questão de tempo para que Deus revelasse? Meus irmãos, Deus está tratando seriamente com a minha vida e com a sua, para que nós venhamos ter uma oportunidade. As propostas qual aparece para mim e para você, porque aparece para mim, creio, aparece. Se aparece para um camarada que vai ter 60 anos, imagine para um jovem. Aparece ou não aparece? Aparece. Que nós devemos tomar muito cuidado, porque a batalha aqui ainda não está vencida. E aí sim, o que aconteceu foi que pegaram todas as coisas, levaram ao vale de Jacó e tacaram fogo em tudo. Nele, os filhos, toda a família foi dizimada por consequência de uma cobiça. Não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Não é momento de pensarmos mais naquela casa de praia, naquele barco. É momento de nós trabalharmos e investirmos um pouco mais na nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje não querem acrescentar primeiro os seus interesses, para que depois a obra de Deus venha. Não funciona assim. Muito bem. O que aconteceu foi que o anátema foi exterminado do meio do povo de Deus. E o capítulo 8 diz assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra. Agora foi 2.000, foi 3.000 ou foi toda a gente? Toda a gente, não foi? Esse programa da oração não é só com meia dúzia, nem com as senhoras de oração, nem com os irmãos que estão à frente, não. É com toda a igreja, viu? Amém. Toda a igreja ela é participante da oração. Toda a igreja ela tem que entrar nessa batalha. Toda a igreja tem que se colocar de joelhos e pedir perdão ao Senhor. Toda a igreja tem que se esforçar para chegar na terra prometida. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, e sobe a Ai. Olha que te tenho dado nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai, o seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei salvo, para que saqueares os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. O capítulo 8 ele vai falar de uma coisa. Agora sim, tirou o anátema, agora você vai avançar mais um. E eles avançaram por aí. Eles avançaram, foram bem sucedidos, venceram a batalha. Aí a pergunta para a igreja: acabou a batalha? Já chegou na terra prometida? Não. Mas uma coisa eles aprenderam. Uma coisa eles aprenderam. Com o anátema no meio deles, eles vão chegar em qualquer lugar, menos na terra que mana leite e mel. Mas agora sim, embebidos de uma fé, um pouco mais vigilantes, deram mais um passo a mais da metade. Nós estamos nessa mesma condições, dessa mesma condição aqui, a mais da metade, faltando muito pouco para alcançar a terra prometida.
Eu quero terminar essa palavra dizendo aos irmãos que no capítulo 23 e no capítulo 24 de Josué, não precisa abrir não. Josué, no seu capítulo 23, ele traz a lembrança da grande prova que eles tiveram e aonde eles chegaram. E no capítulo 24, ele fala para mim como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a minha fé. E com 110 anos, ele é recolhido pelo Senhor. Só que tem uma coisa: a igreja ainda não foi arrebatada. E o Senhor, Ele deixou para mim e para você: agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que quem for batizado será salvo. Cabe a mim e a você agora dar continuidade. Nós somos os Josués de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar por esta palavra. Amém? Glória a Deus. O grupo de louvor. Eu quero falar para os irmãos uma coisa. Eu no começo falei que não é fácil subir aqui, né? Vou até mostrar para os irmãos do YouTube aqui. Eu fiz uma colinha aqui, ó. Pensa numa coisa, nem olhei para ela. Sabe por quê? Eu pedi muito ao Senhor. Até porque os irmãos sabem que esse óculos aqui, ele me entrega bonito, né? É um bota óculos, tira óculos, que ele é para longe. Aí para perto eu não enxergo. Eu falo, quer saber de uma coisa? A obra de Deus, Ele que fala. Ele vai falar. Deus, eu acredito que Ele falou.